versículos 13 ao 21. Esta noite eu quero falar sobre o tema abundância para os famintos. Diga comigo, abundância para os famintos. Outra vez, abundância para os famintos. Quando a gente fala em abundância, a gente fala em fartura. Quando a gente fala em famintos, a gente fala naqueles que têm necessidades. Glória a Deus. Então nós temos aqui abundância, ou seja, nós teremos fartura para os necessitados. Traduzindo a abundância para os famintos, é fartura para os necessitados. O nosso texto começa no versículo 13 do capítulo 14, quando está escrito: Jesus ouvindo isto. Diga, Jesus ouvindo isto. O que foi que Jesus ouviu? Pode observar que depois que ele ouviu, ele tomou uma atitude de se isolar, de se retirar do meio do povo. Mas o que foi que ele ouviu? Está no mesmo capítulo, no versículo 12. Veja o que está escrito no versículo 12. Então vieram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. Esse discípulo não é o de Jesus, o discípulo de João. E o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. O que eles anunciaram a Jesus? Que João havia sido decapitado. E João foi o precursor de Jesus, era também o seu primo, filho de Isabel, sua tia, e ele, pela verdade, ao bem da verdade, ele sofreu essa trágica consequência. Então, não é nada novo, não é de hoje, a gente sofrer por conta de verdades. Quem quer andar e viver na verdade, sofre por isto. Então João, ele esteve no palácio de Herodes ou Agripa, e quando ele chegou lá, a convite, e quando ele chegou ali no palácio, ele foi bem recebido, ele foi elogiado, porque havia o interesse de Herodes conhecê-lo, visto a fama de João que estava se espalhando por toda a Judéia, Galileia e as adjacências. Glória a Deus. Então, amados irmãos, quando João chega perto ou conversa com Herodes, o tetrarca, quando chega perto de Herodes, ele faz uma declaração movido pelo Espírito Santo. Ele faz aquilo que Deus manda que ele fizesse. Ele diz a Herodes que não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão. E aquilo foi um agravo, foi algo muito grave, foi algo muito sério. E por conta daquela mensagem, que foi uma mensagem da parte de Deus, através de João, e foi uma mensagem, amados irmãos, necessária de juízo de Deus, Herodes, ao ouvir aquela mensagem, ele mandou que João fosse preso. Por quê? Porque ele falou a verdade. Porque no versículo 4 diz que não era lícito, foi o que ele disse, possuí-la, a mulher do seu irmão. E querendo matá-lo, temia o povo porque o tinha como profeta. Então ele queria matá-lo, mas não podia, porque João era tido como profeta, e ele deixou lá. Mas ficou lá um tempo vendo
vindo o tempo de aniversário, data natalícia de Herodias, sua mulher, aquela que João profetizou contra ela, a filha dela dançou para Herodes e ele caiu na bobagem de dizer para aquela mulher: peça o que você quiser, até metade do rei, se você pedir, eu vou lhe dar. Perguntou a menina correu para a mãe disse: peça a cabeça de João numa bandeja. Glória a Deus. Ou seja, ela entendeu que chegou a hora da vingança dela. Glória a Deus. Porque o inimigo é assim, irmãos. Ele aproveita a ocasião para pedir a minha e a sua cabeça. Glória a Deus. Quando a gente não se alia a Ele, quando a gente não concorda com Ele, e nós não podemos compactuar, nem concordar com as coisas que saem fora da vontade de Deus, ainda que custe a nossa cabeça, ainda que você perca a sua cabeça, mas não perca a sua coroa. E a coroa é dada somente aos vencedores. E os vencedores são todos aqueles que dizem não a tudo quanto nos tentar tirar do centro da vontade de Deus. Mas isso é apenas preâmbulo para dizer que João ouviu isto. Quando ele ouviu acerca da morte de João, versículo 13, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Então, quando Jesus ouve aquela mensagem, ele sai para um lugar deserto, a saber, as margens do mar da Galileia, numa cidade chamada Tabixé, ou Tabixá. Então, ele retirou-se, por quê? Porque a mensagem que ele recebeu foi muito forte. E ele, como homem, ele foi impactado pelaquela mensagem. O que ele entendeu? Eu preciso pôr estas coisas da mente em ordem. Eu preciso descansar um pouco. Mas, amados e queridos irmãos, logo ele se deu conta de uma grande realidade. Quando o povo viu ele se retirar em um barco, o povo pela margem acompanhou, porque o povo estava sedento, o povo estava faminto, o povo estava sem direção, o povo estava sem proteção, o povo estava como ovelhas que não têm pastor. Aleluia. O Jesus Cristo, ele sai para descansar, mas o povo não lhe deu descanso. Por quê? Por conta das suas próprias necessidades. Por esta razão, nós tomamos este tema, abundância para o faminto, ou seja, fartura para os necessitados. Seguramente nesta noite, glória a Deus, nós estamos diante de um pequeno auditório, que cada um tem em particular as suas necessidades, mas glorificamos a Deus, porque você não está só. Glorificamos a Deus porque hoje é noite do Senhor Jesus Cristo, fartá-lo de todas as suas necessidades. Aleluia, aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 19 está escrito. Disse Paulo: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Isto é uma palavra profética, glória a Deus, que Paulo deu aos irmãos ali em Filipe.
E é uma palavra profética que Deus está dando a você na igreja do Rio Largo. O meu Deus, porque Ele é meu Deus e Ele é o seu Deus também, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as suas necessidades. Quem crê que Deus vai suprir? Quem crê? Deus vai suprir, aleluia. Aquele povo, queridos, eles precisavam de uma resposta de Deus. Eles estavam como ovelhas que não tinham pastor, ou seja, desgarradas. Salmo 23 está escrito: o Senhor é meu e nada me faltará. Então nós temos um pastor que se preocupa, um pastor que cuida de cada um de nós. Então aquele povo, eles foram a Jesus. João capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O segredo daqueles que se sentem abandonados, com fome e com sede e com uma necessidade, qual é o segredo? É ir ao Senhor Jesus. E a quem pode, e a quem tem, e a quem faz. Em João capítulo 10, versículo 16, disse Jesus: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém a pregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Em João 10 e 28, Jesus disse: dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não valeu nenhum glória? Aleluia. Então, meus amados irmãos, eles foram a Jesus, porque eles estavam certos que indo ao Senhor Jesus, o problema deles estaria sendo resolvido. E eu também tenho esta convicção e esta certeza. Então, quando aquele povo, aquela multidão foi a Jesus, eles viram aquilo que Deus era capaz de realizar nas suas vidas. Jesus Cristo, eles olham para Jesus, Jesus olha para eles. Quando Jesus olha para ele, a primeira coisa, Jesus viu a situação de cada um. Em segundo lugar, Jesus se compadeceu. E em terceiro lugar, Jesus Cristo os curou. Curou no espírito, curou na alma e curou no corpo também. Então nesta noite, aleluia, eu quero trazer do coração de Deus ao seu coração, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo vai fartar a tua alma, que nesta noite o Senhor vai suprir em glória todas as tuas necessidades como promessa. Agora me acompanhe sobre esta abundância para os famintos, para os necessitados. Número 1, Jesus não despede ninguém vazio. Diga: Jesus não despede ninguém vazio. Olhe para quem está perto de você, diga: você entendeu? Ninguém despede ninguém vazio. E o que é que eu devo fazer? Ir a Ele. Se você tem um problema, se você tem uma necessidade, se você precisa, você deve ir a Jesus, porque Ele não despede ninguém vazio. Primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus Cristo é supridor de todas as suas necessidades. Diga: Jesus é supridor de todas as minhas necessidades. Aleluia. Terceiro ponto, Jesus opera. Eu disse, Jesus opera com aquilo que você tem.
Jesus opera com aquilo que você tem. Se você tem alguma coisa, Ele vai fazer milagres na sua vida. E se eu não tiver nada, Ele não vai fazer nada. Pastor, não, você tem alguma coisa. Você pode pensar que não tem, mas deixa eu te dizer uma verdade que talvez ninguém lhe disse. Quem não tem nada é Satanás, mas o homem sempre tem alguma coisa. Então Jesus vai operar com aquilo que você tem. Aleluia. E em quarto lugar, Jesus nos ensina a dar graça. Ou seja, Jesus nos ensina a ser agradecido. Tem pessoas que não são agradecidas. Então, tem pessoas que são ingratas. Mas o Senhor, amados irmãos, nos ensina a dar graça. Voltemos, pois, ao texto. Quando ele ouviu acerca da morte de João, o Batista, ele procurou um lugar deserto e quando as multidões souberam, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Quando Jesus, versículo 14, quando ele desembarcou, Jesus viu uma grande multidão, e quando ele viu a multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Glória a Deus. Agora Jesus, que queria descansar, não podia descansar. Agora Jesus, que queria estar só, não estava só, estava com uma grande multidão. Aleluia. Mas ele viu, ele compadeceu-se e ele começou a operar no meio daquela multidão milagres e maravilhas. Por quê? Porque Jesus não despede ninguém vazio. E não era justo, pensou ele, eu deixar que este povo pereça quando eles acreditam em mim. Aleluia. Quando eles creem em mim, quando eles vieram para me ouvir. Aleluia. Mas amados e queridos irmãos, no versículo 15, o que é que está escrito? Versículo 15, o que é que está escrito? Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus o procurou. Para dizer o quê? Número 1. Os discípulos disseram que Jesus já sabia. O que é que eles disseram para Jesus? O lugar é deserto. Jesus sabia que era deserto, não precisava ele dizer. O que foi que eles disseram mais? A hora é avançada, está tarde. Isso ele já sabia. E a terceira coisa que eles disseram, qual foi? Pediu para que Jesus despedisse, ou seja, mande esse povo embora. A intenção deles era boa, mas não é toda a intenção boa que está na vontade de Deus. Às vezes nós fazemos coisas bem intencionadas, mas está fora da vontade de Deus. Aí não vai dar certo, vai dar errado. Então por isso precisamos de orientação, de direção de Deus através do Espírito Santo. Os discípulos, cheios de boas intenções, pediu que Jesus despedisse a multidão. Jesus, glória a Deus, não o fez, porque não achou justo. Pense comigo. Ele havia dito: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Ora, como é que ele disse ou ensinou isto? E agora aquela multidão vem a ele e ele diz: não vocês estão certo mesmo, manda que vão embora. Ele estava se
contradizendo, estava ensinando uma coisa e estava vivendo outra, e isto não era o perfil de Jesus Cristo. Quem não lembra de Bartimeu, que começou a clamar, a gritar desesperado: filho de Davi, tem misericórdia de mim, e mandaram que ele se calasse, mas ele não se calou, ele foi persistente, porque só ele sabia o que estava passando, só ele sabia o que estava acontecendo na sua vida. Tem tantas coisas que nós fazemos e que não somos ouvidos, e quantas vezes somos criticados por determinadas atitudes que tomamos. Glória a Deus. Mas, amados e queridos irmãos, a nossa preocupação não é com o que o homem está pensando, a nossa preocupação é com Deus, o que é que Ele está pensando, o que é que Ele está vendo, o que é que Ele está vendo em nosso clamor, em nosso desespero. Aleluia. Então, amados irmãos, Bartimeu insistiu e o Senhor parou, mandou chamá-lo e perguntou: você quer que eu faça o que com você? E nesta noite eu quero te dizer, aleluia, o segredo dos vencedores, todo vencedor tem algo em comum: eles nunca desistem. Então não desista, continue pedindo, continue clamando, clame até receber. Aleluia. Então aquele cego clamou, continuou clamando, foi criticado, tentaram impedi-lo, mas ele não desistiu, e por ele não desistiu, o Senhor honrou a sua fé. Diz aí: trazei-o aqui. E quando ele chegou, Jesus perguntou a ele: você quer o quê? Ele disse: eu quero ver. E o Senhor disse: vê, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Aleluia. Não foi a minha, foi a tua própria fé que te curou. Você acreditou, você não desistiu. Aleluia. Você não mudou de ideia, você foi firme no seu propósito. Então, meu irmão, minha irmã, continue firme no seu propósito, continue acreditando no Deus que você serve, continue sabendo que Ele pode fazer muito mais de tudo quanto você está pedindo ou pensando. Pastor, eu não mereço. Graças a Deus que você reconhece que não merece, mas o Senhor não nos dá o que nós merecemos, Ele nos dá o que nós estamos precisando. Aleluia. Jesus estava a caminho de Jerusalém, e de repente um leproso começou a chamar por ele, a clamar de longe, porque não podia se aproximar. Aleluia. E disse: Senhor, se tu quiseres, Senhor, pode me curar. Jesus disse: eu quero, seja curado. E ele foi curado na hora. Eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza absoluta, independente de qualquer coisa que prove contrário, mas eu tenho certeza absoluta que o Senhor pode todas as coisas. Agora, algo que eu preciso saber, não é se Ele pode ou não pode, que Ele pode eu tenho certeza, é se Ele quer. Glória a Deus. Porque há coisas que você quer, e você crê que Ele faz, que Ele pode fazer. Agora você tem que saber se Ele quer fazer, porque tem muitas coisas que para você é bom, você acha que é aquilo que está precisando, aquilo vai ser bom para você, mas só que Ele está olhando de um plano que está vendo muito além do que você pode ver do plano que você está. E Ele sabe que se Ele der aquilo que você está pedindo hoje, amanhã você vai se enrolar, vai se embaraçar com aquilo que ele lhe deu. Então Ele, para o seu próprio bem, Ele disse: vou te dar, mas agora não, espera. Aleluia. Jesus não despede ninguém vazio. Ele dá ao seu tempo. Diga: Ele dará ao seu tempo.
Em segundo lugar, Jesus, ele é supridor, diga supridor, de todas as minhas e suas necessidades. Ou seja, é Ele que supre todas as nossas necessidades. O salmista, no Salmo 125, primeiro ele diz: os que confiam no Senhor. Será que nós confiamos no Senhor? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Preste atenção nesse texto. Confiar no Senhor. Eu falo aquela confiança de forma incondicional, que independe de circunstâncias, porque às vezes nós confiamos de acordo com as circunstâncias. Mas esta confiança que o salmista está falando é uma crença que independe de circunstâncias. Exemplo, um alpinista, ele foi escalar uma montanha e ele começou a subir, e a noite começou a chegar, o frio sobreveio, e ele já chegando ao topo, já estava perto do topo, levando a bandeira da sua nação para colocar lá em cima, aleluia. Ele de repente escorregou e rolou montanha abaixo. E ele estava certo que naquela queda ele iria morrer. E ele começou a clamar. Aquele homem não acreditava em Deus, mas no momento do perigo, a única maneira dele escapar seria um milagre, e esse milagre só Deus que podia realizar. E ele começou a pedir que o Senhor lhe socorresse, e de repente ele foi parado pela corda guia que ele sempre carrega. Não se sabe como ele travou naquela corda, e de repente, amados irmãos, escureceu, e ele ali começou a clamar por socorro, dizendo: Jesus, eu creio, Jesus, vem me salvar. Aí ele ouviu uma voz: você acredita que eu posso lhe salvar? Aleluia. Era algo incrível. E ele gritou com todas as forças que ainda lhe restava: eu creio sim, Senhor. E houve aquele silêncio, e ele começou a gritar de novo: Jesus, salva-me. E outra vez a voz disse: você acredita que eu posso lhe salvar? E ele gritou: sim, Senhor, eu acredito. E aquela voz disse: então solte as cordas. E no outro dia, a equipe de resgate o encontrou morto, congelado, apenas a 1 metro do chão. Dizer que crê é fácil, mas não é pelo dizer, é pelo fazer, é pela atitude. Se eu acredito, eu ajo. Se eu não acredito, eu não ajo. Os discípulos no mar da Galileia começaram a gritar: é um fantasma, estava escuro, alguém vinha andando por sobre as águas. E eles disseram: não, tem que ser um fantasma. Ora, crente não acredita em fantasma, mas os discípulos de Jesus pensavam que era um fantasma. Aí Jesus diz: oh, sou eu não é fantasma não, sou eu mesmo. Aí Pedro disse: és tu, Senhor? Disse: sim, sou eu. Aí Pedro disse: se és tu, manda que eu vá ter contigo. Ele duvidou. Por que ele duvidou? Porque ele conhecia a lei da gravidade, como todos nós conhecemos. Não precisa nem uma formatura acadêmica para isso. Aí o Senhor disse: venha. Quando o Senhor disse venha, ele pulou do barco dentro d'água. Você pularia? Por que ele pulou? Porque ele acreditou.
O salmista diz que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se. Então, irmãos, só entendemos que confiamos no Senhor na hora da necessidade. Na hora que você pede, na hora que você pede e descansa. Eu já vi muitas pessoas pedindo coisas a Deus e passar o tempo todo desesperado, desesperada, à procura de uma resposta ou uma solução. Mas você não pediu? É só descansar, é só esperar. O salmista diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, Jesus é supridor em glória de todas as nossas necessidades e precisamos acreditar nisso. Quando o anjo disse a Maria: olha, você vai ter um filho. Maria era virgem, não tinha tido nenhum relacionamento com homem algum, era noiva, estava para casar, aleluia, e ela se assustou, e ela disse ao anjo: como pode isto ser possível? Como uma jovem virgem pode engravidar sem ter uma relação sexual? E o anjo disse: para Deus nada é impossível. Aleluia, você vai ficar grávida, você vai ter o filho e ainda vai continuar virgem. Aleluia. Queridos, nós precisamos crer assim. Aleluia. Vamos à viúva de Serepta, em outra tradução Serefate. Glória a Deus. O mundo em crise, faltando alimento, e o profeta estava em Querite. Aleluia. E o Senhor, e em Querite, ele estava tomando água do ribeiro, e o corvo, quem lhe trazia carne todo dia, filé mignon, sem direito a nem provar. Aleluia. Mas a água do Querite acabou, e o corvo não veio mais com a carne. Aí o Senhor disse, falou com Elias, disse: vai a Serepta, e você lá vai encontrar uma viúva, e esta viúva vai te alimentar. Esta viúva vai cuidar de você em todas as suas necessidades. Aleluia. E o profeta fez conforme a palavra do Senhor. Por que ele fez conforme a palavra do Senhor? Porque ele creu. E tudo é possível àquele que, se você crê, tudo é possível. Agora, tudo é possível, não é no seu tempo, não é no meu tempo. Eu particularmente, eu tenho lá as minhas lutas, as minhas necessidades que precisam serem resolvidas. E você acha que eu não oro? E você acha que eu não apresento a Deus? Claro. Mas eu apresento, não é para Deus fazer no próximo mês, é para fazer hoje, é para fazer agora. Aleluia. E Deus faz, pastor? Nem sempre. E por que não dizer a maioria das vezes não? E o senhor fica decepcionado? Eu não, porque ele é Deus. Se eu tiver que me decepcionar, eu me decepciono comigo mesmo. Se eu tiver que me decepcionar ou ver o que está errado, alguma coisa eu tenho que procurar em mim, não é em Deus. Você crê assim? Você acredita que é assim? Aí o profeta vai, aleluia. Versículo 10, do capítulo 17, 1 Reis, levantou-se e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, ele encontra a mulher viúva,
e ela estava apanhando alguns gravetos, aleluia, e o profeta pede para ela água, e aquela mulher vai buscar e entrega ao homem de Deus. E ele, depois que ela entrega a água, diz assim: traga-me também um bocado de pão na sua mão. Ela responde: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Veja aqui, dê uma olhada. Apanhei 2 cavacos, vou preparar este resto, não é? Vou preparar esta comida, vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comeremos e morreremos. A esperança daquela mulher era comer o último bocado para depois morrer. Esta era a sua esperança, esta era a sua visão. Aleluia, aleluia. Mas graças a Deus que os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos dos homens. Aleluia. E o profeta, meus amados irmãos, disse à mulher, versículo 13, número 1, não temas. Número 2, vai e faze conforme o que você disse. Agora tem um detalhe: primeiro você faça para mim o bolo, e depois traga-me aqui fora, e depois você fará para ti e para teu filho. Irmãos, ela estava preparando o último bolo, para a última refeição. Para quantas pessoas? Quantas pessoas? 2. Era tão pouco que só dava para ela e o filho, para comer e depois morrer. Aí o profeta disse: não, vai fazer para 2 pessoas, então faz o seguinte, vá fazer conforme a senhora disse que ia fazer. Então vai e faça. Agora, traga primeiro para mim. Você primeiro traz para mim, depois para você e depois para o teu filho. Então agora o bolo, o milagre do bolo estava acontecendo. Era só para 2, agora vai ser para quantos? 3. Aleluia. E como acontece esta multiplicação? Quando nós acreditamos, quando nós temos fé. Aleluia. E ela fez, ela confiou, ela acreditou. O maior problema da igreja hoje é a ausência de fé. E está escrito em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que nele creia, ou que creia que ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Precisamos sim, incondicionalmente, crer na providência divina, e Deus promete em glória suprir todas as nossas necessidades. Mas Ele vai suprir, vai sim, com base em quê? Naquilo que você tem. Aleluia. Ele vai suprir? Vai, com base naquilo que você tem. A mulher disse que não tinha nada, mas de repente apareceu alguma coisa. Então não diga que não tenha nada. Em vez de você dizer que não tem nada, você pegue aquilo que você está chamando de nada e coloque nas mãos daquele que tem tudo. Você não entendeu. Aleluia. Normalmente quem tem mão mirrada, normalmente quem tem mão fechada, quando alguém chega junto para pedir socorro, ele diz: nada tenho. E tendo, glória a Deus. Aleluia. Então essas pessoas não são portadoras de bênçãos, nem de milagre, porque o segredo de se colher é
plantar. O segredo de se colher é semear, aleluia. E a palavra de Deus é semente poderosa em nossas vidas. E Jesus vai operar com aquilo que você tem. Leve ao Senhor o que você tem. Leve ao Senhor o que você tem, mas leve com fé. Glória a Deus. Leve crendo. O que é que você tem? O que é que você... Responda para mim, não responda para você. O que é que você tem? Aí Moisés disse: Senhor, eu tenho uma vara. Serve. Glória a Deus. Toque com a vara na água e a água vai sair da frente e você vai passar com o povo a pé enxuto. Aleluia. O que é que você tem? Muito pouco. Eu tenho apenas 5 pães e 2 peixes. Serve, coloque nas mãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que é que você tem, Marta e Maria? Eu tenho um defunto que está lá no cemitério. Aleluia. Então me leve lá para você ver o defunto sair do cemitério dando glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, a Bíblia nos traz esta revelação tão maravilhosa. Os discípulos, com visão curta, sem fé, queria que despedisse o povo. E o Senhor disse: não, dá-lhe voz de comer. Ele disse: como? O lugar é deserto, não tem nada aqui, não tem padaria, não tem açougue, não tem supermercado, não tem nada. Disse: olha, vocês dê de comer o povo. E eles agora foram procurar. Foram procurar. Diga procurar. Isto. Então procure resposta para os seus problemas. Procure solução para os seus problemas. Como se procura? Glória a Deus. Ó. Como é que se procura? Mas se a gente não procura nem para a nossa necessidade, como vamos procurar para a necessidade dos outros? É hora de acordar, irmãos. É hora de cantar o hino Só o Senhor é Deus. E eles foram procurar. E acharam. E acharam num lugar improvável. Na mão de quem? De um adolescente. E o que foi que eles acharam? 5 pães. Olha para o irmão que está ao seu lado. Diga: não despreze as coisas pequenas. Você nunca deixa de ter. Eu disse o quê? Você nunca deixa de ter. Você pode ter pouco, mas pouco com Deus é muito, e muito sem Deus não é nada. Então, quando tiver pouco, não reclame, não murmure, não procure um culpado, porque normalmente a gente quer procurar o culpado. O culpado é você. Você devia sair à procura de outro emprego. E PPP, e papapá. Isso vai resolver o problema? Eu nunca vi murmuração nem reclamação resolver problema de ninguém. Aleluia. Agora já vi sim. Já vi a terra se mover, o sol parar, a lua parar, alguém de joelho e clamando ao Senhor. Aleluia. Oh glória, aleluia. Deixa concluir, meus amados irmãos, aleluia. Então se achou o menino e pegaram os pães e os peixes e levaram para onde? Para Jesus. Colocar nas mãos de Jesus. Olha para mim, pegue o que você tem e coloque nas mãos do Senhor Jesus. E não saia de perto. Fique esperando para ver o milagre. O que é que Jesus vai fazer com aquilo que você colocou nas mãos dele? Ele vai dar graça.
Aquilo que você amaldiçoou, que você reclamou, que você criticou, você coloca na mão do Senhor e Ele não vai fazer nada disso. Ele vai levantar. Oh, meu Pai, muito obrigado. Nem disto nós somos merecedores. Aleluia. Obrigado, meu Pai, pelo meu salário mínimo. Glória a Deus, mas eu sei que Tu pode mudar a história da minha vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amados, quando ele apresentou a Deus, ele volta com aqueles pães e peixes, manda que eles tragam os cestos, depois de ter ordenado o povo a sentar-se por grupos, e começa, depois de abençoado, apresentado e abençoado, colocando o pão nos cestos, e à medida que ele cortava, a multiplicação ia acontecendo, ia acontecendo, ia acontecendo, e todos foram alimentados. Os detalhes não dá por conta da hora. E quando terminou de todos se alimentar, ainda sobraram 12 cestos. Sobraram 12 cestos. Por que sobraram 12? Recompensa do trabalho, da fé, da confiança que vocês tiveram em mim. Quem sabe repartir é abençoado, tem as suas bênçãos multiplicadas. Quem não sabe repartir é de mal a pior. E para concluir, Jesus Cristo nos ensina agora no versículo 19 a ser agradecido. Está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Pedro descansou na prisão, porque soube da graça. Paulo, cantor no cárcere, porque soube ser agradecido. E o Senhor agora diz: porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Estevão foi fiel quando injustiçado, condenado pelo sinédrio e levado para ser morto fora dos muros da cidade, mas ele olhou para o céu para agradecer, e quando ele olha para o céu para agradecer, ele viu o Filho do Homem de braços abertos, dizendo: Estevão, estou te esperando aqui. Aleluia. Oh, fiquemos de pé, meus amados irmãos, dando glória e aleluia ao Senhor. Jesus não despede, Jesus não despreza as coisas pequenas. Vem e traze a Ele o que você tem. Aleluia. Se você está triste, traga a Ele a sua tristeza. Se você está enfermo, traga a Ele a sua enfermidade. Se você está ferido, traga a Ele as suas feridas. Se você está solitário, traga a Ele a sua solidão, e Ele vai fazer o milagre na tua vida. Só quem crê, levante a mão e diga amém. Amém.